coisa, né? Então,
Olá, maravilhosas! Como que vocês estão? Boa tarde. Oi, Mai, linda. Gente, vocês tiveram dificuldade para entrar? Porque eu não consegui entrar pelo meu celular. Por isso que eu perguntei. Não? Que estranho. Bom, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. No PC foi tranquilo. Não sei, acho que foi o meu celular, então. Muito boa tarde, ou bom dia, né? Eu não sei ainda. Gente, deixa eu contar para vocês. Eu estava numa reunião internacional fazendo negócios na Turquia. Sim, chegamos nesse nível. Vocês acreditam? Tava falando inglês. Já marquei uma viagem para Turquia esse ano, inclusive, só não contei para ninguém. Nossa, gente, que loucura, né? Nossa. Ô, Mai, você lembra quando você me conheceu? Cheguei, era mato. Era mato, agora a gente tá fazendo. Era mato, é boa. Agora estamos fazendo negócio lá na Turquia. Nossa, gente, que loucura! Acabei de sair da reunião, e saí da reunião só porque a gente tinha aula, porque o meu pai e o meu irmão continuaram lá na reunião. Anyway, vamos lá então. Gente, conversem comigo aqui no chat, liguem a câmera, porque eu não gosto de ficar falando com a foto de vocês, então vamos lá, liguem as câmeras. Já, antes da gente começar. E hoje a aula é muito legal, foi um conhecimento assim que transformou a minha vida em entender de fato o que que é o sucesso, né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui na verdade a Lu, linda, maravilhosa, fez para vocês uma, um PDF de apresentação. Ai, gente, vamos lá, ó, comecem a ligar aí a câmera, senão eu não vou dar aula. Ana, Nath, Rô, Sheila, podem ligar a câmera, Alice, Ju, Kathleen. Já já eu abro, eu tô no salão. Não tem problema tá no salão. Mostra aí como que você tá linda, maravilhosa. Nossa, gente, eu vou fazer o meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo, eu fico parecendo um ET. Quando eu vou pintar o meu cabelo, aí eu quero fazer stories bonitinho, mostrando que eu tô no salão, eu não tenho coragem. É, Deixa eu abrir aqui o PDF, vamos lá. Gente, papel e caneta na mão. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já vai mostrar para vocês a tela. Estou tentando. Realmente, Sheila, quando você coloca para abrir, ele não aparece. Parece que tá travado, assim, um cadeado. E aí, gostaram da novidade que a gente vai ter toda semana aula ao vivo? Sim ou não? Gente, pera aí que o meu Zoom tá abrindo aqui. Super adorei. Ô, Grê, eu fui perguntar para você se você ia participar da aula, porque eu ia te chamar para dar uma palhinha aqui sobre sobre o que você conquistou. Mas agora eu não sei se é a Grace que me mandou depoimento hoje. Gente, deixa eu contar. Bom, eu coloquei aqui na apresentação o depoimento. Vocês já estão conseguindo ver o meu apresentação? Já tá aparecendo? Ainda não, né? Maravilhosa! Então, eu coloquei o teu depoimento aqui na apresentação. Não tinha como não colocar, né? Tá, então só um minuto aqui tá. Meu computador tá. Nossa Senhora. Olha, já faz 5 minutos que eu coloquei pra compartilhar a tela e ainda não compartilhou. Beijo, boa academia. Tá, vamos com. Ah, agora foi. Agora vocês estão vendo, né? Mude a sua vida se tornando viciada em sucesso. Perfeito! Vamos lá então, começamos.
Ah, só para avisar, essa aula vai ficar gravada lá no Lei da Atração para Negócios, tá? Porque é uma aula muito boa que, inclusive, eu quero trazer isso para as minhas alunas lá dentro. Então, vai ficar gravado lá dentro do curso, tá? Vamos lá. Então, meninas, deixa eu só colocar aqui. A maioria das mulheres empresárias trata o sucesso como se fosse um objetivo de vida a ser atingido. Como que a maioria das pessoas pensa, e eu também pensava. Ah, quando eu bater aquela meta, quando eu ganhar X reais, quando eu estiver vivendo aquela realidade, aí sim eu vou ter sucesso. Aí sim eu vou me sentir bem-sucedida. Só que isso, gente, é o maior erro que vocês podem fazer com vocês mesmas, dentro do seu negócio, fora do seu negócio, como mulher mesmo, como, mas principalmente como empresária, tá? Como dona de negócio. Gente, quando eu falo CEO, eu quero só que vocês entendam o que que é CEO, tá? É prestadora de serviço, é dona de negócio, é empresária, é empreendedora, é quem precisa fazer para ganhar. Não que CLT também não precise dessa mentalidade, mas eu decidi falar principalmente com essas pessoas, com essas mulheres, porque eu sou assim, eu sou empresária, eu sou empreendedora, então eu sei como que funciona, eu sei como que vai funcionar com vocês, desde a lei da atração até rotina, até hábitos, até mentalidade, mindset, corpo, enfim. Então o que eu tô falando aqui é principalmente para vocês que precisam fazer para ganhar, né? Então depende de vocês, e isso é ótimo. Mas quem é CLT também é muito bem-vindo aqui, vai entender muito, vai ter muito entendimento sobre como que funciona realmente a vida, né? Principalmente manifestação. E aí o que que acontece? Provavelmente você já falou assim: "Ah, não, quando eu atingir essa meta, eu vou ficar mais feliz. Quando eu atingir essa meta, eu vou me sentir mais bem-sucedida e eu vou ficar melhor, aí as coisas vão começar a fluir". Quem aqui já pensou assim, pode falar aqui. E não adianta mentir, porque eu sei que é assim que acontece. O que que acontece, gente? Só que por que que isso é uma mentira? Porque quando você chegar naquela meta que você tem, quando você chegar na realidade que você quer, que você acha que é o sucesso, o que que vai acontecer? Você vai querer mais. Você vai querer atingir mais coisas, você vai querer lapidar, você vai querer melhorar, enfim. E aí, esse sentimento nunca passa. Esse sentimento do tipo assim, ah, eu vou ser feliz lá na frente. Isso é a maior bobeira que vocês fazem, tá? E é por isso que muita gente não sai do lugar. Então, eu construí a minha vida hoje como uma empresária que já fez milhões. E, gente, sim, é meio, até meio estranho falar isso, mas sim. É, como que eu fiz isso? Fazendo exatamente ao contrário. Quando eu entendi que o sucesso, ele tem que ser um estilo de vida. Você se tornar uma pessoa bem-sucedida, tem que ser intrínseco em você, você tendo resultados ou não. E eu vou ensinar vocês hoje como que vocês vão ter isso, como que vocês vão ter esse gostinho. E por que que eu digo isso, gente? Porque não é uma meta que vai fazer você se sentir bem-sucedida. Não é quando você chega numa certa realidade. É quando você sente que você está progredindo. É quando você sente que você está saindo do lugar. O porquê que a maioria das pessoas se sente frustrada? Porque está estagnada. É simplesmente isso. Porque eu não vejo resultados no que eu estou fazendo. Então, o que que eu quero ensinar aqui vocês é justamente aprender a ter uma mentalidade de uma pessoa de sucesso, a ser bem-sucedida antes de vir os resultados. Porque qual que é o maior segredo da manifestação? É você se tornar antes de você ter. Então, vocês entendem o porquê que a maioria das pessoas não sai do lugar? Porque primeiro elas querem ter para depois se sentir. Isso é a maior besteira. Não vai acontecer. Não vai dar certo. E vocês não têm que confiar em mim. Vocês têm que entender que isso é realidade, porque tá acontecendo isso com vocês. Sim ou não? Não é isso que tá acontecendo? Então hoje eu vou ensinar pra vocês o que que eu fiz. Como que eu pensei, como que eu faço a minha rotina, o meu dia a dia, pra de fato entender como que a gente manifesta uma vida dos sonhos e a ser viciada em sucesso. Ai, gente, eu amo. Vou falar pra vocês, quando eu vejo um progresso, eu já fico assim, caramba, tá dando certo.
Vai dar certo. Por mais que eu ainda não tenha chegado onde eu quero, vai dar certo. E esse negócio, né? Ah, por mais que eu não tenha chegado onde eu quero. Gente, eu moro na praia. Eu tenho 3 empresas. Agora a gente provavelmente vai abrir uma quarta lá na Turquia. E mesmo assim, às vezes eu não sinto como se eu tivesse a vida que eu quero. Por quê? Porque a gente tá sempre se lapidando, a gente tá sempre querendo mais, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa bem rapidinho. Participantes. Só um minuto, gente. Aí. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber quem que é nova aqui, quem que já é minha aluna, quem é nova nas aulas, quem é a primeira aula que está assistindo, fala aí aqui pra mim. CPF fraco não sustenta CNPJ próspero. Isso é verdade, Dai. Isso é muito verdade. Vamos lá. Sou nova, primeira aula. Nossa, Sheila, e ainda você já virou minha mentorada, né? Primeira aula assistindo, eu te conheci há uma semana atrás. Meu Deus. Lari já é aluna. Gente, seja muito bem-vinda, então. Primeira aula assistindo. Meu Deus, quanta gente nova. Kathleen, maravilhosa, já é minha aluna, seguidora raiz, né? É nova, Lê, seja muito bem-vinda. Bom, então, vamos lá. Então, só para vocês entenderem. Não largo mais, a linda. Aline, nova aqui. Bom, sejam muito bem-vindas, gente. Então, só para vocês entenderem, tá? Da onde que eu saí? Eu era professora de inglês lá em 2018, quando eu comecei a entender e estudar sobre esse processo de manifestação. E na época eu ganhava R$ 3.000. Eu sentia dentro de mim que aquilo não era o suficiente, eu sentia dentro de mim que eu tinha mais para conquistar. E foi quando eu me aprofundei de fato na manifestação, quando eu entendi, eu precisei entender que eu criava a minha própria realidade e eu manifestava. E o que que é manifestar, gente? É tirar do pensamento para a realidade. Então, o que que eu queria? Tirar do que eu tinha, todas as minhas tudo que eu ansiava ser, tudo aquilo que eu merecia, tudo aquilo que eu achava que eu tinha de potencial, eu precisava trazer para a realidade. Então, desde dinheiro, até relacionamento, até uma rotina, tudo isso a gente manifesta. Então, o que que vocês têm que entender aqui? Se hoje você está frustrada, se hoje você olha no espelho e fala assim, cara, eu posso viver muito mais, eu preciso viver, eu sei que tenho mais, mas eu não sei por onde. Então, eu já vou dizer aqui para você. Hoje, o que você precisa fazer é aprender a manifestar. É simples. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu ainda acho que eu tenho muito mais para viver. Só que qual que é a diferença entre agora e no passado? É que agora eu sei o que eu preciso fazer. Agora eu sei como que eu vou viver tudo isso. Eu não consigo, eu não olho no espelho e eu acho assim, meu Deus, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Não, hoje eu sei manifestar. Se eu ainda não tenho, é porque eu estou no processo da manifestação, porque eu sei exatamente o que me levou, o que me trouxe até aqui. Mas antigamente eu olhava no espelho e eu falava assim: meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou mudar? O que que eu preciso fazer? Alguém se sente assim? Gente, eu tô travando? Não, então pode ser a tua internet, Dri, tá? O que eu tenho mais dificuldade, tirar do pensamento. Mas é exatamente isso, Sheila. Tirar do pensamento é justamente manifestar, tá? É justamente manifestar. Então, aqui essa aula de hoje vai ser muito bom para vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. Hoje você vai entender por que que o sucesso não é um destino. Gente, você não vai chegar num lugar onde você vai olhar e falar assim: nossa, agora eu me sinto bem-sucedida. Não, isso começa agora. Você precisa se sentir bem-sucedida agora. É um vício, tá? Você ser bem-sucedida é um vício. E existem hábitos, existem formas de você ver a tua realidade que vão fazer com que você psicologicamente seja incapaz de parar de crescer. E eu vou mostrar para vocês hoje esses hábitos, tá?
Então, eu sempre gosto de trazer as minhas aulas para um passo a passo para ficar mais didático, para vocês entenderem, sim, que tem um, dois, três, quatro, cinco, para melhorar a forma que vocês aprendem, tá? Então, vamos lá. Só antes da gente começar o passo a passo, eu preciso perguntar aqui para vocês: alguém já praticou algum esporte? Alguém já fez beach tênis? Ou futevôlei? Ou sei lá, qualquer coisa. Alguém já praticou algum esporte aqui? Comenta aqui pra mim, por favor. Por que que eu tô perguntando isso pra vocês? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas sempre que vôlei, perfeito. Sempre que o nosso corpo ele sente que ele teve algum sucesso, ele vai liberar um hormônio chamado dopamina. Vocês sabem por que que o beach tênis, ele hoje está sendo um dos esportes que mais crescem? Porque todas as vezes que você acerta, que a bolinha acerta na raquete, por mais que você faça ponto ou não, o teu corpo ele libera dopamina. E a dopamina, gente, é um hormônio que vicia. Só que é um hormônio bom, porque é o hormônio da felicidade. Então, o que que acontece? Todas as vezes, por exemplo, corrida, todas as vezes que você atinge um certa quilometragem, você sente essa dopamina, tipo, nossa, consegui. Só que por que que o beach tênis é ainda mais? Porque o beach tênis, você acerta as bolinhas várias vezes, mais vezes durante o treino, e consequentemente você libera mais dopamina, fazendo com que as pessoas de fato se viciem no beach tênis. Vocês veem? Gente, é muito normal. Quando alguém começa beach tênis, se vicia. Isso quer dizer o quê? Que sim, o nosso corpo, gente, ele é viciado em sucesso. Então vocês precisam entender isso, e isso é muito importante na hora da manifestação, ok? Inclusive vôlei, toda vez que a bola pega, toda vez que você atinge a bola, o teu corpo ele libera dopamina. Futsal, quando você faz um gol ou quando você pega a bola no pé, enfim. Então, só para vocês entenderem, tá? Que isso é fisiológico, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender sobre manifestação, sobre viciar o teu corpo em ter sucesso, é que você vai precisar de pequenas vitórias. Cada vez que você conquista algo, por menor que seja, o seu cérebro libera dopamina. Essa substância, esse hormônio, cria um ciclo de recompensa. Então, você quer sempre repetir a ação que gerou essa vitória. Esse é o mesmo mecanismo fisiológico que cria os vícios. Então, sim, você pode usar isso ao seu favor ou você pode usar contra. Você pode programar o seu cérebro para ser viciado em conquistas ou viciar o seu cérebro para ser viciado em fracasso. Qual que é o maior problema das pessoas? Elas são viciadas em fracasso. Maria Aula vai ficar gravada lá na Lei da Atração para Negócios, Ana, tá? Lá no curso vai na área de no membro de alunos da Lei da Atração para Negócios, ela vai ficar gravada. Então, gente, olha só, essa questão de pequenas vitórias. O que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês hoje coloquem na agenda de vocês coisas muito pequenas que vocês vão se dar parabéns. Vocês já perceberam que quando a gente erra alguma coisa, a gente fica ruminando? Tipo, ai, que merda, não consegui isso, não atingi esse objetivo, não fui pra academia, não fiz tal coisa. E quando a gente tem sucesso, pra nós é tipo assim, ah, não fiz mais nada do que deveria. Ah, consegui, mas eu deveria ter conseguido mesmo. Não sei se vocês já ouviram, eu ouvi muito isso na minha infância. Quando eu tirava 10, a minha mãe falava assim pra mim: ah, você não fez nada mais do que a sua obrigação. E o que que isso vai ensinando o nosso cérebro? Que quando a gente tem pequenas vitórias, a gente acha que isso a gente não tá fazendo mais nada do que a nossa obrigação. E aí, pro nosso cérebro, esses pequenos sucessos, eles acabam sendo meio que, não libera dopamina mais, porque a gente não vê os nossos pequenos sucessos.
Então, o que que eu quero que você faça a partir de hoje é, eu quero que você coloque três coisas no seu dia, que se você fizer, você vai olhar pra si mesmo e você vai falar assim, caralho, sou foda. E, gente, são pequenas coisas. É do tipo assim, ó, acordar uma hora mais cedo. Se você conseguir, você vai olhar pra você e falar assim, nossa, olha o que que eu consegui. Vai ser chamar um cliente, vai ser ir pra academia, vai ser alguma coisa que você estava tendo dificuldade, mas que você fez. Fazer um post. Gente, sabe uma coisa que eu fazia muito? Eu tenho muita dificuldade de conversar com as minhas seguidoras, com vocês no meu Instagram, porque é muita gente. E aí, toda vez que eu dormia e eu lembrava que eu não tinha respondido todo mundo, eu me sentia fracassada. O que que eu comecei a colocar? Um tempo na minha agenda para responder todo mundo à noite. Então eu zerava a minha caixinha de Instagram. Cara, aquilo pra mim se tornou algo tipo assim, eu quero fazer mais vezes pra sentir isso mais vezes. Então aqui eu quero que vocês escrevam pra mim o que que vocês vão colocar. E todo mundo sabe o que que tem que pôr, gente. O que que vocês vão colocar hoje que você vai olhar e falar assim, caramba, eu sou foda. Inclusive pode ser estar aqui nessa aula. Caraca, olha, eu consegui estar aqui, tá? A sensação de fracasso por não fazer algo importante no dia é frustrante. Gosto da frase da Maria: menina só faz o que quer, mulher faz o que precisa fazer. Isso eu falo muito, gente. Você quer ser dona de negócio, você quer ser bem-sucedida, você vai ter que fazer o que precisa fazer. Vocês acham que eu gosto de ir pra academia? Eu odeio ir pra academia. Mas sabe o que que eu faço pra ir? Eu me maquio. Gente, eu vou super bonita na academia. Isso é eu mostrando pro meu cérebro que a gente tem pequenas vitórias. E o que que eu preciso fazer pra ir? Me maquiar, eu vou direto pra academia. Amo. Então, eu quero aqui que vocês coloquem o que que vocês vão fazer hoje. O que que precisa ser feito? E você vai falar assim: caramba, eu fiz. Uma das coisas que eu, inclusive, falo lá na minha mentoria é que tudo o que vocês têm que fazer, que vocês têm dificuldade de fazer, coloca logo no primeiro dia, na primeira hora do dia. Porque a tua mente está fresca e fica mais fácil. Uma outra coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer é postagem no Instagram. Vocês veem lá que eu tenho lá 104 mil seguidores, mas uma das coisas que eu mais tenho dificuldade é fazer conteúdo. O que que eu faço? Eu acordo e já faço conteúdo. O meu cérebro já liberou dopamina, porque eu penso assim, caramba, já fiz, já tive uma pequena vitória. Então você vai acostumar o teu cérebro logo de manhã a liberar dopamina. Entenderam o primeiro passo? Sim ou não? Em vez de colocar que você não vai comer doce, coloca que você vai comer uma alimentação saudável, tá? Eu nunca tiro nada da minha dieta, eu substituo. Isso é importante também, tá? Fisiologicamente falando mesmo. Passo 2. Você tem que estar sempre de olho nos dados da sua empresa. Pode dizer não a uma pessoa? Deve dizer não a uma pessoa. Quando você fala não a uma pessoa, você vai falar assim: caramba, olha como eu evoluí, tô falando não. Vicia o teu cérebro a olhar as tuas conquistas, tá? Todo mundo hoje é viciado em se diminuir. Tem um livro que fala que 95% das pessoas têm um complexo de inferioridade. E aí, sabe o que que acontece? A gente é mais fácil a gente se castigar do que a gente falar que a gente é foda. Gente, olhem para as pessoas que você mais admira, que tem a empresa que vocês, que tem a vida que vocês querem ter. Elas com certeza não se chicotam. Elas com certeza se dão valor. É muito importante que você se dê em valor, tá? Isso libera dopamina, tá? Isso é fisiológico. Vou fazer um projeto financeiro que estou adiando. Perfeito, Rô, isso aí. Dados. Olhem aqui, gente, isso é muito importante. Isso vai doer. Doía muito em mim. Só que vocês precisam entender que números não mentem. Números não mentem. Toda a sua vida até hoje é o dado que demonstra a qualidade das suas ações. Se você continua fazendo coisas que não produzem os resultados que você quer, você não está tomando as decisões certas. Simples assim.
Não tem julgamento, não tem emoção, é só uma análise. Eu, antigamente, sofria muito com os meus resultados. Porque era um negócio assim, eu tenho uma meta de fazer 100 mil por mês. Eu fazia 99, eu não ficava feliz pelos 99. Eu ficava triste pelo 1.000 que eu não fiz. Então, a gente coloca muita emoção nas coisas e a gente não pode colocar emoção, a gente tem que ver os dados. Olha, eu tô chegando mais perto da onde eu quero ou não? Se a resposta for não, e a resposta real, os dados, veja os dados, números, não estão levando onde você quer ir, então você está tomando decisões erradas. Você está sendo uma CEO comum. Você não está manifestando nada. Teve a Carol esses dias olhou para mim e falou assim: Ah, Má, eu tinha lá uma meta de fazer 10 mil por mês. Faz 3 meses que eu tenho essa meta, porém eu não tive nenhum resultado. Eu olhei para ela e falei assim: Então você tem que trocar suas ações. Porque não faz sentido você não ter nenhum resultado. Você vai ter que tomar decisões diferentes. Eu estava até fazendo a aula hoje da mentoria da aceleradora e uma das coisas que estão lá é sobre o fato da gente tomar decisões no modo sobrevivência. Quando a gente toma decisões baseadas no medo do tipo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou suficiente, as decisões que você toma no medo vão só te levar para onde o medo quer que você vá, que é ficar no mesmo lugar, que é não sair de onde você tá. Gente, me respondam aqui. Hoje, respondam aqui no chat pra mim. Hoje, as suas ações estão te levando aonde você quer ir ou não? Você tá vendo o mínimo de resultado que você quer lá na frente ou não? Porque se a resposta for não, você precisa aprender a manifestar. Você precisa mudar a rota, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa pedir pra Deus, você precisa aprender o relacionamento com Deus, você precisa aprender a manifestar, você precisa fazer algo diferente. Tá? Então não adianta a gente se enganar. Muitas vezes a gente se engana. A gente fala assim, eu não tô tendo resultado porque o mercado tá saturado. Porque tal pessoa fez errado comigo. Porque, sabe, sempre o externo. Gente, os dados não mentem. Se você tá tendo algum resultado, é porque você não tá fazendo certo. Simples, muda a rota. Mas eu não sei o que fazer. É por isso que eu gosto muito de mentoria. Porque quem já alcançou onde você quer estar, consegue olhar exatamente o que você está errando. Sem emoção, sem julgamento, nem nada, tá? Então, usem dados. Vocês já estão acostumadas a usar dados ou vocês estão mais acostumadas no emocional? Exatamente, Sheila. A gente acha que a culpa é sempre do outro, mas não é. Não é. É sempre nossa. Dados sempre, exatamente, Mai, tá? Isso é muito importante. Hoje sim, com mais clareza e mais consciente para tomar as decisões certas. Ai, Gre, eu tô tão feliz por você, você nem imagina. Eu estava sempre esperando algo ou alguém para eu fazer dar certo, não confiava em mim direito. Gente, isso aqui é péssimo. A gente sempre quer que o outro nos tire de onde a gente tá, a gente sempre espera algum convite, a gente espera que o cliente venha até nós, a gente espera. Não é assim que funciona. E aí veio na LA que me trouxe muitas viradas de chave. Perfeita, Lari, é isso aí. Ai, gente, o Lei da Atração para Negócios é um dos cursos assim mais fodas que eu já fiz para empresários, porque a gente aprende a lei da atração a manifestar tanto neurologicamente quanto espiritualmente, que é muito importante. A gente precisa ter é, dados, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona para chegar onde a gente quer, né? Uso dados. Hoje estou me encaminhando para o lugar que eu almejei. Não confiava em mim direito. Exatamente. Sim, dá. Para a lei da atração para negócio, sim. Tá, vamos lá. Então, passo
Dois, dados. Gente, o que eu quero que vocês façam aqui nesse passo dois? Eu quero que vocês escrevam os resultados que vocês estão tendo e o que que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, a gente tá falando com empresários. Então, o que que eu quero que vocês vejam na vida de vocês são três coisas: o financeiro, a liberdade, financeiro, liberdade e rotina, vai. Então, financeiro, vocês estão ganhando, vocês estão chegando mais próximo do que vocês querem ganhar? Liberdade. Como que tá a liberdade de vocês? Estão trabalhando sem parar? Ou vocês conseguem ter uma rotina legal? Ou vocês conseguem ter tempo para a família de vocês? E número três, como tá a rotina de vocês? Vocês têm uma rotina boa? Vocês estão vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Isso são dados. Você precisa pegar esses dados e você precisa interpretar eles. E o que que eu tô fazendo para chegar lá? Nossa, Má, não tô chegando onde eu quero. Então a gente precisa mudar a rota, tá? Passo número 3. Momentum. O que que é momentum? É uma fase da nossa vida que é a mais difícil, que é quando a gente vai começar. É o começo da nossa trajetória. Os primeiros passos, gente, eles sempre vão ser mais difíceis. O que que é o momento? É quando você começa e você já. É depois de você começar, você já tá andando. Aí você começa a ver os resultados. Gente, quando vocês começam a ver resultados, vocês não podem parar. Então, olha só. Quando eu comecei a academia, por exemplo, em junho do ano passado, eu tava com obesidade. Eu tava magra, mas eu era obesa. Era obesidade. Como que fala? Quando a pessoa é obesa, como que é? Ah, não lembro agora. É, obesidade. Falsa magra. Eu era uma falsa magra e eu tava e eu tava com obesidade. Gente, ir pra academia pra mim naqueles dias era a pior coisa do mundo. Por quê? Porque eu tava comendo 1.200 calorias por dia e eu não tava vendo o resultado. Só que o que que acontece? Os nossos resultados, quando a gente tá começando, eles não aparecem de uma hora pra outra mesmo. Não é tipo a primeira coisa que você vai fazer que vai aparecer o resultado. Você tem que continuar fazendo. Aí, quando você perde o teu primeiro quilo, você entra no momentum, que é o quê? Quando você começa a ver os seus resultados, e aí você não pode parar. Você tem que aproveitar esse timing. Você tem que aproveitar que você está tendo resultados, tá? É muito ruim, né, Lu? É horrível, porque os resultados demoram ainda mais, porque perca de gordura é ainda mais difícil do que ganho de massa. Então, o que que eu quero falar aqui pra vocês? A maioria das pessoas desistem no começo. Por que que elas desistem no começo? Porque você não vê resultado. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando vocês começam a manifestar, É, tem gente que tem resultados na primeira semana, tem gente que tem resultados no primeiro mês. Gre, já falando aqui, quando que você entrou para a lei da atração para negócios? Não faz muito tempo, né? Eu lembro que mês passado você falou que estava ganhando 2.000. E aí esse mês já ganhou 10, né? O que que acontece? Você vai precisar começar. Você vai precisar começar. E o começo é o mais difícil, porque você ainda não tá vendo o resultado. Mas ele vai vir. Quando eu queria abri minha empresa nos Estados Unidos e queria ganhar em dólar, eu passei meses imaginando, eu passei meses manifestando esse resultado. Do nada. Assim, ó, eu fui para os Estados Unidos, em um dia eu já estava com a empresa aberta, já tinha pessoas querendo me contratar, eu já tinha, tipo assim, já estava ganhando US$ 20.000. Mas o que que eu quero que vocês entendam é que não foi de uma hora para outra. Eu manifestei aquilo e de repente veio pro material. Só que eu não desisti lá no começo só porque eu não via nada acontecendo. Quem aqui desiste quando não vê as coisas acontecendo? Eu já desisti muito. Daí o que que acontece? Você não vai chegar onde você quer. Porque a manifestação, ela é isso, ela é um processo. Você vai ter que fazer. Eu desamino, paro e depois volto. O que que acontece? Qual que é o problema disso?
Porque você não tem a constância que a manifestação precisa. Gente, vocês acham que eu construí tudo que eu tenho de uma hora para outra? Eu precisei manifestar muito para estar aqui hoje. Eu precisei ter muita constância, eu precisei olhar e acreditar na manifestação mesmo. Porque não adianta você começar e parar, começar e parar, começar e parar. Você sempre vai estar no mesmo lugar. E é por isso que a maioria das pessoas reclama o quê? Que ela está estagnada. Então, a manifestação ela pode acontecer de uma maneira muito rápida. Eu tive resultados muito rápidos. Tudo que eu quis conquistar, eu conquistei. Mas eu precisei dessa constância. Entendeu? Meu marido me chama de uma semana, que é o tempo que eu faço isso. Isso é péssimo, Dai. Isso é péssimo. Vocês precisam construir constância. E a constância vocês vão construir fazendo isso que eu tô ensinando hoje nessa aula, tá? Justamente reprogramando a tua mente para ver o sucesso no caminho, no processo mesmo. Então, toda vez que eu ia, vou falar da academia, por exemplo, toda vez que eu ia para academia, eu via isso como um passo de sucesso. Então, eu tirava foto indo para academia, eu tava gostando de ir para academia. Por quê? Porque eu viciei no processo de ir para academia. Todas as vezes que eu respondi alguém no meu Instagram, eu via como um sucesso. Então eu viciei o meu cérebro a falar com as pessoas no meu Instagram e é por isso que hoje tem resultados que eu tenho. Entendeu? Você vicia, exatamente. O teu corpo vai pedir para você continuar fazendo isso porque você vai viciar nisso. A manifestação é igual, gente. A manifestação é igual. Você começa a viciar. A Mai me mandou esses dias que a gente tava até conversando, né, Mai? Eu acho que foi em janeiro, você tava em Paris, né? A Mai me mandou. Eu ainda tenho que ver a nossa conversa, Mai. Mas eu acho que você me mandou lá que você tinha ido para Paris. Eu lembro que você me mandou uma foto. Eu tenho certeza que depois que você começou a entender, a internalizar que existe a manifestação, que você faz a manifestação, você começou a ficar viciado em manifestação. Porque é isso, você precisa começar a olhar que tudo o que você tem hoje você manifesta. É como o dinheiro, quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, exatamente. Então, vicie nesse processo. Começou, não para, tá? Passo 4, controle. Gente, manifestei meu marido. Ah, maravilhosa, isso aí. Eu também, quando manifestar o meu, vocês vão ser as primeiras a saberem. É, mas eu manifestei todo o resto da minha vida. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês? Meu problema é ficar focada no como. Como eu vou conseguir fazer 10 mil por mês? Mas, Ana, você só tá focada no como porque você não sabe manifestar. Porque se você soubesse, você não ia se preocupar com isso. E às vezes, esses 10 mil viriam muito antes do que você imagina. Controle. Gente, um passo 4. Controle. Você precisa controlar a sua vida. Você precisa controlar a sua agenda. Você precisa controlar o teu tempo. Você precisa controlar as suas emoções. Uma CEO que atrai dinheiro, que tem pessoas abaixo dela, que lida com clientes. Uma CEO que ganha 10, 20, 30, 100 mil reais por mês, ela vai controlar tudo ao seu redor. E aqui, gente, eu não tô falando de controle das coisas que são de Deus. Eu tô falando do que é nosso para controlar. Então, por exemplo, a minha agenda, eu tenho total controle sobre a minha agenda. Gente, tem uma diferença brutal entre quem age e quem fica esperando. Você precisa se controlar, você precisa dizer não para você mesma, você precisa dizer não para as pessoas ao seu redor, você precisa controlar o seu tempo, a sua rotina, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Gente, se você não controla nem a si mesma, as suas vontades, as suas ações, o que que você vai controlar? Controle, e aqui não é sobre controle rígido, tá? É tipo assim, você não tem. É controlar o que cabe a você controlar. Então, assim, tem certas coisas que são de Deus. Tem certas coisas que são minhas. O que que eu posso controlar? Eu posso controlar o meu tempo que eu tenho com Deus, onde eu vou ter um relacionamento com Ele para Ele me falar o que eu preciso fazer.
Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer no meu dia. Eu tenho controle de postar ou não postar. Eu tenho controle de falar bem com o cliente ou não falar. Eu tenho o controle de acordar cedo. Eu tenho controle sobre isso. Isso aqui é meu. Agora, eu não tenho controle de como o cliente vai reagir, eu não tenho controle do que vai vir para mim, as situações que vão chegar para mim. Então, é muito importante também que vocês tenham esse discernimento. Hoje, na mentoria, a gente vai ter mentoria agora, nossa primeira aula da mentoria da aceleradora, que eu vou explicar justamente isso. O que é meu e o que é de Deus. Porque é uma linha muito tênue. E se você ultrapassa essa linha, você sente ansiedade, você entra no modo sobrevivência, isso também não é bom. Agora, me diz aqui, você tem controle sobre você mesma? Quando você diz que você vai para academia, você vai? Quando você diz que você vai postar, você posta? Quando você diz que você vai fazer stories, você faz? Quando você diz que você vai fazer alguma coisa, você realmente faz? Porque isso, gente, é fundamental para vocês terem um negócio de sucesso. A Maio, sim, foi o estalar de dedos que você comentou. Do nada eu me viciei. Gente, a manifestação é um negócio sensacional. Você se vicia, porque você entende que você cria tudo. Gente do céu, vocês têm noção que há 6 anos atrás eu era uma professora de inglês e hoje eu tenho três empresas internacionais. Estou fazendo negócio com a Turquia. Nos Estados Unidos eu tenho a minha empresa. Vocês têm noção disso? Vocês acham que isso caiu no meu colo? Eu queria tudo isso. Gente, eu queria muito. Por isso que eu aprendi a manifestar. E quando a gente aprende a manifestar, Deus coloca nas nossas vidas pessoas e situações que vão nos ajudar a chegar lá. Esse como que vocês são tão preocupadas, eu não me preocupo. Porque eu sei que se eu tô manifestando, de acordo com o que Deus quer pra mim, vai acontecer. Vão chegar pessoas, é, vão chegar situações que vão me levar onde eu quero, tá? Passo 5: estilo de vida. Meus amores, é o seu dever ser bem-sucedida. Essa frase é do Grant Cardone, é um milionário em Miami. Bilionário, ele já é bilionário. E ele fala sobre ser bem-sucedido. Gente, a gente tem que ser bem-sucedida. Sucesso não é destino, é identidade. E aqui eu quero que você coloque aqui nos comentários, você é bem-sucedido ou não? A tua identidade é de uma pessoa bem-sucedida ou não? Quando você começa a pensar no sucesso como uma responsabilidade sua e não só como uma ambição, ai, eu quero ser bem-sucedida, tudo muda. Tudo muda. Gente, é exatamente por isso que você tem que mostrar para as pessoas tudo que você consegue fazer. Eu não precisaria estar aqui mais dando aula, muito menos aula gratuita. Mas, gente, é o meu dever mostrar para vocês que vocês conseguem também. Como que eu vou aprender a manifestar com Deus? Vou aprender a ser obediente, eu vou aprender a ter clareza. Eu aprendi tudo isso e eu não vou passar para frente. Como que vocês não vão fazer isso também? É dever de vocês ser bem-sucedido. Gente, tem eu tava aqui fazendo com a minha mentora esses dias aqui em casa, e aí veio uma pergunta que é assim: vocês acreditam que Deus, quando ele falou assim, ah, eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância, a vida em abundância é aqui na terra ou é lá no céu? O que que vocês acham? Comentem aí pra mim. Na terra? Porque qual que foi a maior pergunta não, mas a nossa prosperidade, a nossa abundância não tem que ser, não é lá no céu, né? Porque é mais fácil um camelo entrar como que é como que é essa passagem da Bíblia? É mais fácil um camelo entrar no negocinho da agulha do que um rico entrar no céu. Gente, mas a gente tem que ter prosperidade na terra, porque se fosse no céu, a gente tava no céu.
Então, vocês têm que querer abundância. Você precisa saber acessar, exatamente. A gente acessa de várias maneiras, através do relacionamento com Deus, através de sair do nosso modo de sobrevivência, do conhecimento, da verdade, da clareza, de entender a lei da atração, entender a autoimagem que a gente tem muito enraizado na gente, que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente é insegura. Vou falar muito disso também hoje na mentoria com vocês. Eu sei que eu tenho mentoradas aqui na aula hoje. É, como que a gente sai desse modo de sobrevivência? Tudo isso, gente, é conhecimento. Na Bíblia já diz, né? O conhecimento liberta. E qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas querem ter o conhecimento da terra. Manifestação é um conhecimento que não é terreno. Tanto é que a gente não consegue mensurar. Eu não consigo falar assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Não. O que eu posso fazer por você, ó, é assim que manifesta. Você tem que fazer esses passos aqui, eu vou te ajudar a fazer isso. Mas é um conhecimento que não é terreno. É um conhecimento divino. E qual que é o maior problema das pessoas? Querem só conhecimento terreno. Ah, eu quero aprender só sobre marketing, eu quero aprender só sobre as minhas técnicas no meu profissional, eu quero aprender só sobre isso. E o que que acontece? Acaba sendo foda no que faz, mas não atrai clientes? Ou quando atrai, não consegue fechar. Por quê? Porque falta o conhecimento interno. Falta a manifestação. Falta o que não é palpável. Quem aqui já fez um monte de curso para técnico? Quem aqui é boa no que faz e ainda não tem resultado? Quem é que se esforça e ainda não tem resultado? Quem é uma boa profissional e ainda não tem resultado? Eu não preciso provar isso para vocês. Isso acontece. Vocês me falam todo dia. Nossa, Mai, eu sou muito boa no que eu faço. Inclusive, tem pessoas que são piores que eu, ou que têm menos conhecimento técnico do que eu e têm mais dinheiro, têm mais clientes. Por quê? Porque não é só conhecimento terreno, gente. Não é isso que vai fazer vocês terem vida e vida em abundância. Ó, eu tenho como ganhar bem, mas não vem, porque não é o conhecimento terreno, tá? O fluxo hoje que eu vejo, né, da maioria das pessoas é justamente isso, ele não tá aberto esse fluxo com Deus, o fluxo com a abundância, o, o fluxo da manifestação mesmo. As pessoas hoje não sabem manifestar. E, gente, isso é intrínseco de cada uma de vocês, cada uma de nós. E aí, o que que acontece? Quando o sucesso ele vira uma identidade, ou seja, você começa a se ver como uma empresária de sucesso, você começa a se ver com dinheiro, com uma rotina de liberdade, como filha de Deus, tá? Porque isso é muito importante, você entender que tudo o que você quer já é teu. Deus já te deu isso. Quando Jesus foi crucificado, Jesus te deu isso lá na cruz. Você precisa acessar. Então, quando você acessa, quando essa identidade tua, você acessa essa identidade de filha, de manifestadora, o processo ele se retroalimenta. Então, a sua mentalidade é que você deve ser bem-sucedida. Quando você entende que você deve ser bem-sucedida, você começa a agir. A ação vai te gerar os dados que você precisa saber se essa ação está te dando resultado ou não. E os dados, eles vão fazer com que o seu cérebro gere vitórias. As vitórias fazem com que você queira continuar no processo, e quando você continua no processo, você tem resultados lá na frente. E isso vai ser sempre assim, gente. Quando você chegar onde você quer, você vai precisar voltar no zero. Ah, agora eu entendi, ó, cheguei até aqui, então vamos para mais um desafio, vamos para mais um patamar de vida, vamos para mais uma prosperidade que Deus tem para mim. Gente, eu sempre falo pra vocês, Jesus, Deus, nunca vai colocar um desejo no teu coração que você não é capaz de alcançar, porque isso não é de Deus. Deus é maravilhoso com a gente. Manifesta o oposto porque não sabe manifestar direito. Mai, essa frase é perfeita. Olha só, todo mundo aqui manifesta.
Todo mundo aqui manifesta. Você hoje manifestou a vida que você tem. Por mais que você vai falar assim, nossa, mas eu não gosto da minha realidade, eu não quero estar aqui. Se você se colocou aonde você tá, você consegue sair e se colocar em outro lugar, desde que você aprenda a manifestar da maneira certa. Desde que você entenda que você precisa ser viciado em sucesso. Você precisa entender o passo a passo da manifestação. Você precisa olhar no espelho e falar assim: não, tá tudo bem. Se eu não tenho. Hoje, o que que mais. Hoje, o que que é frustração pra mim? Antigamente era olhar no espelho e falar assim: eu não sei o que fazer. Hoje, quando eu não consigo alguma coisa, eu olho no espelho e falo assim: não, peraí. Então, essa ação aqui não tá gerando o resultado que eu quero. Então, o que que eu vou fazer agora? Aí eu vou lá, tenho o meu momento com Deus, eu faço tudo que eu ensino pra vocês. Pronto, olha, gerou resultado, agora eu estou aqui nesse novo patamar. Gente, manifestação tem que ser a maior prioridade da vida de vocês, porque é o que vai trazer para o físico o que tá no teu mental. Simples. E aí, o que que acontece? Hoje, você tá no modo sobrevivência, você tá com pensamentos negativos, você tá com uma autoimagem desajustada, achando que você não consegue, achando que você não é suficiente, que você não é boa, que tudo vem difícil pra você. É isso que você tá manifestando. Por quê? Porque você está tirando do teu pensamento e trazendo pra realidade. Todo mundo faz isso. Então, o que que a gente precisa fazer? Mudar esses pensamentos, mudar a forma que você se enxerga, mudar a forma que você sente em relação à vida. Essa aula tá te ajudando exatamente a fazer isso. Tá viciando o teu cérebro, ao invés de reclamar, ao invés de olhar para o negativo, viciando o teu cérebro a fazer coisas boas. Eu vou falar sobre isso hoje na nossa mentoria, Sheila. Exatamente isso. Quando você tá quando você está no modo sobrevivência, quando você está manifestando errado, não é que você não consegue ter um relacionamento com Deus, mas você está tão preocupada, você está tão no modo sobrevivência de lutar ou fugir, de fazer as coisas acontecerem, que você não consegue escutar Deus. É isso que acontece. Você não consegue escutar Deus. Você não consegue ter essa conexão com Deus. E aí as manifestações não vêm como Deus quer. Autoimagem não é aparência física. Autoimagem é o que você acredita sobre você mesmo. E é algo bem intrínseco, é algo bem inconsciente. Você precisa sentar, parar para analisar de uma forma bem consciente, assim, para você entender que você é a maior culpada de onde você tá. E é difícil a gente achar isso. É difícil. Foi difícil para eu entender que a única coisa que estava entre eu e a vida que eu queria era eu mesmo. Eram as coisas que eu não fazia porque eu achava que eu não conseguia, eram as atitudes que eu não tinha porque eu era insegura, era a falta de disciplina que eu tinha porque eu achava que não ia dar em nada. Hoje, a única coisa que está entre você e a tua vida dos sonhos é você mesmo. Ou não é? Ou você acha que outra coisa pode te impedir de chegar onde você quer? Vocês acham que Deus seria injusto assim? Colocar a tua vida dependendo de outra pessoa? Não, 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 não. Exatamente, é a autorresponsabilidade, é você com você mesma. Exatamente. E aí eu quero perguntar aqui pra vocês, algo dentro de vocês ativou aí nessa aula? Vocês tiveram essa aula hoje e vocês entenderam tudo o que vocês podem ser, tudo o que vocês podem fazer, vocês entenderam que dentro de vocês tem uma capacidade imensa de chegar onde vocês querem? Porque se ativou, não é coincidência, é porque vocês têm isso dentro de vocês. Gente, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem coisas a mais pra viver, porque senão não tava aqui. Uma injeção na alma de esperança, exatamente. Vocês têm que ter esse contato, gente, com pessoas que vão te trazer isso.
Eu manifestei minha vida de hoje, liberdade, apartamento, carro, clientes, indo pro próximo sonho, já com data marcada, porém sem saber como vai acontecer. Você não precisa saber. Você não precisa saber como vai acontecer. É o ambiente, exatamente, Mai. Fiquei com uma dúvida. A manifestação é pedindo ou agradecendo? Não é nenhuma das duas. Não é nem pedindo e nem agradecendo. Rô, manifestação é um processo. Não é sobre uma coisa que você faz. É um processo. É uma rotina. É uma constância. E isso você vai aprender dentro do meu curso. Como vocês vão fazer? Vocês vão aprender dentro da lei da atração para empresários, para negócios. Gente, vocês sabem que se você ativou alguma coisa aqui dentro de você, você já sabe que não dá mais para viver como uma CEO comum, como uma empresária comum, que tem que ficar correndo atrás, que tem que ficar se esforçando, que as coisas é muito difícil. É o que a maioria das pessoas passa hoje. 95% das pessoas passam isso hoje. Por quê? Porque estão apegadas no material. E aqui, gente, o que eu ensino vocês é um conhecimento espiritual. É isso que vai mudar o jogo de vocês, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro, chegar na vida que vocês querem. Sabe por quê? Porque vocês estão competindo só com vocês mesmos. Porque a maioria das pessoas, os concorrentes de vocês estão mais apegados no material do que no espiritual. Sabe o que que vai mudar o jogo de vocês? É focar no espiritual, é focar na manifestação. Os concorrentes de vocês daqui a pouco vão olhar para vocês e vão falar assim: Meu Deus, o que que essa pessoa fez para estar onde ela tá? Por quê? Porque você fez diferente. Você seguiu o que a Bíblia diz, que é sobre a verdade. A gente precisa entender a verdade. Jesus toda manhã fala assim pra mim: eu prefiro 1000 vezes que você fique mais comigo do que você faça tal coisa que você quer fazer. Porque é Ele que vai me mostrar o como. É o Espírito Santo que vai me mostrar como que eu manifesto, como que as coisas chegam pra mim, o que que vai chegar pra mim. Gente, é um caminho sem volta. Manifestação é um caminho sem volta, tá? Você pode continuar tentando manifestar a vida dos seus sonhos, ou você pode decidir se tornar mulher para quem isso é inevitável. Manifestação é sobre isso, é sobre se tornar a pessoa que já tem tudo o que você quer. Na mentoria também aprende. Na mentoria não só aprende como eu vou te guiar, né? Não só você aprende, como eu estarei lá do seu lado, te ajudando e olhando para sua vida e tudo que está acontecendo e te mostrando o que você precisa fazer. Essa é a diferença maior da mentoria, Rô. Eu falo isso direto, a minha competição é comigo mesma, e é mesmo. Então, meus amores, a aula de hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar aqui. Perfeito, Lu. Exatamente. O segredo é buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Ele no centro da nossa vida. Exatamente. O que que eu gosto de mostrar aqui para vocês é sempre duas coisas. Uma, a gente precisa ser obediente a Deus. E a segunda, a gente precisa entender a mentalidade de uma empresária de sucesso, tá? Então são sempre duas coisas. É o espiritual e é também o material. Né? Não adianta você. Quantas pessoas você conhece que estão na igreja, que são religiosos, enfim, isso não vem ao caso, mas que oram e não saem do lugar. Por quê? Porque pode até pedir para Deus, mas também não faz a sua parte. Então, tudo que eu ensinei aqui para vocês eu tô ensinando vocês a fazer a parte de vocês, tá? Eu também ensino vocês esse relacionamento íntimo com Deus, obviamente, mas aqui nessa aula vocês precisam entender o seguinte, não é só sobre colocar na mão de Deus. Deus faz até um certo ponto, né? Na Bíblia ainda fala, uma obra sem uma obra, não, uma fé sem obras é uma fé morta, né? Fazendo a nossa parte e descansar no Senhor, exatamente, Mai. Meninas, a aula de hoje então é isso.
Eu vou mandar esse documento para vocês lá no grupo da aula ao vivo, para vocês terem, colocarem lá tudo que vocês precisam fazer, ok? Vou mandar lá no grupo. Mas, que bom, Vá, fico muito feliz. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem me pedir aqui. E para quem quer, para quem quer aprender comigo esse processo, para quem quer aprender a manifestar junto comigo, porque vocês podem fazer sozinhas, não tem problema nenhum. Mas para quem quiser acompanhamento comigo, para ter todo esse processo que eu fiz e faço até hoje, vocês têm duas opções. Eu vou explicar para vocês as duas opções que vocês têm. E qual das duas você vai escolher dependendo de como você está hoje. A primeira opção é quando você já tem clientes, você já atrai clientes, você já é boa no que você faz e você quer se lapidar, você quer mais uma conexão com Deus, você quer pegar o resultado que você tem e escalar através da manifestação. Aí você vai entrar para minha mentoria, que começa hoje, inclusive, tá? São 3 meses comigo, onde eu vou te acompanhar de forma em grupo e individual para os resultados que você quer, tanto no seu negócio quanto na sua vida pessoal. Então, lá dentro da mentoria vai ter estratégia, vai ter manifestação, relacionamento com Deus, vai ter sobre finanças, tudo o que eu precisei como empresária para chegar onde eu tô, tanto manifestação quanto a parte prática, isso que eu ensinei aqui para vocês hoje. Aí vocês entram na mentoria. Mas eu ainda não tenho, eu ainda não atraio cliente suficiente. Eu ainda quero me lapidar como empresária, eu ainda não tenho uma mentalidade de empresária, eu ainda estou começando. O que que vocês vão fazer? Vocês vão entrar para a lei da atração para negócios. Que o que que é a lei da atração para negócios? Eu vou te tornar uma CEO magnética. Aí você vai aprender a atrair clientes, a pensar como as mulheres do 1%. Você vai entender como eu penso, como eu ajo, o que que eu faço. E é um curso gravado, que você pode assistir quando você quiser, mas você vai aprender a manifestar. A única diferença é que não tem o meu acompanhamento, mas ainda assim vai te dar muitos resultados, tá? Então são duas opções que você pode ter comigo para manifestar, tá? E vai ser um prazer imenso estar com vocês dessas duas maneiras. Aqui eu vou colocar um depoimento da Gre, que ela, eu não sei se ela tá aqui ainda ou não, mas ela mandou isso hoje pra mim. Gente, eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Ela entrou pra Lei da Atração para Negócios recebendo R$ 2.000 por mês. Mês passado ela falou assim, Má, a minha meta é 10 mil, eu tô ganhando 2.000, eu não coloquei aqui o antes dela. Mas hoje, ela bateu os 10.000 que ela queria. Gente, ela fazia 2.000. Depois do curso, ela aprendeu a manifestar, aprendeu a pensar como uma CEO magnética, como alguém que manifesta. E hoje ela bateu 10.000. Gente, olha o salto que ela deu com a lei da atração para negócios. Tá aí, né, Gre? Maravilhosa. Deixa eu até interromper aqui. Conta pra nós como foi. Conta pra nós como foi esse salto, mulher. Então, assim, eu não tenho hoje, não tenho como participar da mentoria. Então, começa pela lei da atração para negócios. Começa pela lei da atração para negócios. Você vai aprender a pensar igual eu, a agir igual eu, manifestar. E, detalhe, eu vou regravar esse curso. Vai ser um curso maior. Mês que vem ele vai estar R$ 1.000. Esse mês tá 497. Então, vocês vão pagar metade do valor e vocês ainda vão ganhar a regravação, porque ele vai ser mais extenso, eu vou colocar mais coisas lá nele. E aí, mês que vem, a gente vai inclusive fazer um lançamento dele e o valor dele vai ser o dobro, tá? Vai ser R$ 1.000. Então, já entrem nele agora para vocês garantirem esse valor de 497, tá? Que vocês podem parcelar em 12 vezes de R$ 49. Tem um negócio, mas só atrai clientes que querem atendimento gratuito. E no escritório, só chega cliente modelo. Já estou esgotada.
Vá. Então você vai aprender lá dentro da lei da atração para negócios a atrair clientes que paguem, né? Porque, na verdade, quem tá atraindo clientes que não querem pagar é você. Dentro de você, você acha que você não consegue gerar valor na vida da pessoa. Então as pessoas pedem coisas gratuitas para você. Isso é uma questão de autoimagem, tá? Eu também já passei por isso. Não sei se vocês lembram quando eu fiz um lançamento, tinha, sei lá, umas 3.000 mulheres querendo o meu curso, e quando eu fiz o lançamento, 3 pessoas entraram. 3. E o resto eu queria tudo de graça. Maravilhoso, só entrem. Hoje ainda acesso as aulas para rever, para me lapidar. Maravilhosa. Um beijo, Grê. Fico muito feliz por você. Eu tô muito feliz pelo teu depoimento, de verdade. O curso é vitalício? Não, vocês têm um ano. É um ano de acesso. Meus amores, vocês têm mais alguma dúvida? Eu tô me preparando para mentoria hoje das 7 e eu ainda preciso ir na academia. Dúvidas? Para quem quiser entrar no Lei da Atração para Negócios, tem o link no meu Instagram e eu vou mandar o link lá no grupo das aulas ao vivo, tá? Fechou? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não? Vou colocar lá na Lei da Atração para Negócios essa aula, tá bom? Um beijo, maravilhosos!